Hello, everybody! Oi, pessoal! Estamos aqui para gravar mais um episódio do Estudar Direito pelo Mundo. Hoje a gente tem a oportunidade de ouvir a Thaís Azevedo, e ela é uma advogada brasileira que está atuando na Irlanda. Então, ela vai falar um pouco para nós sobre como que se pode se tornar um advogado na Irlanda. Vai falar um pouco sobre os detalhes disso. Eu estou super animado para poder entender um pouco melhor como que isso pode acontecer. Então, gostaria de dar as boas-vindas aqui para a Thaís e muito obrigado por se juntar a nós hoje. E eu gostaria de saber se você poderia começar se apresentando para nós um pouquinho, para que a nossa audiência possa conhecer você, Thaís. Claro. Olá, Klaus. Muito obrigada pelo convite, primeiramente. Parabéns pelo projeto. Esse podcast, com certeza, está trazendo um conteúdo de qualidade para muita gente que está pensando em seguir carreira no exterior. Então, antes de tudo, sucesso, continua. E muito obrigada aí por disponibilizar o teu tempo para compartilhar essas informações com o pessoal. Então, meu nome é Thaís Azevedo, eu sou advogada, atuo aqui na Irlanda, como o Klaus falou, mas me formei em Direito no Brasil em 2016, cheguei a atuar por um período como advogada lá, 1 ano em alguns meses, mais na área de Direito do Trabalho e Direito Civil, e no ano de 2018 decidi embarcar no desafio do intercâmbio aqui na Irlanda, inicialmente com a ideia de aprender inglês, mas acabei me encantando pelo país, pela cultura, pelas pessoas, e decidi que tentaria continuar minha carreira aqui no exterior. Então, comecei a trabalhar na área jurídica aqui em Dublin, e procurei me requalificar aqui na Irlanda como advogada. Então, desde o ano passado, eu atuo como solicitor e sou especialista em direito de imigração. Perfeito, incrível. Mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. E para a gente começar, então, continuar entendendo um pouco mais sobre essa história, muito bacana, né? Obrigado por já ter explicado um pouquinho sobre como que isso aconteceu, né? Mas para a gente voltar talvez um pouquinho antes, você já tinha decidido estudar direito lá no ensino médio? Você tem influências, talvez na sua família ou alguma coisa assim, que acabaram levando você para estudar direito? Então, eu tenho uma irmã que é advogada também, e na minha família eu tenho alguns advogados. O interesse pelo direito surgiu no ensino médio mesmo, não foi algo de, desde a infância eu queria ser advogada. Surgiu o interesse no ensino médio com o intuito mais de fazer concurso público. Acho que muitos colegas têm esse objetivo quando entram na faculdade. Então, eu entrei muito nova, acho que foi em 2012, então recém tinha acabado o ensino médio no Instituto Federal lá de Santa Catarina, e já ingressei na Univale, lá em Santa Catarina, e estudei até 2016, então 5 anos de faculdade em 2016. E aí eu tinha interesse pelo inglês, eu participei de um programa chamado Jovens Embaixadores, quando eu estava lá no IFSC, 2009, por aí. E aí começou o meu interesse pelo inglês, não passei na entrevista naquela época, mas ali já foi uma sementinha que foi plantada de um dia tentar conseguir ir para o exterior de alguma forma. E aí, fiz a faculdade, passei na OAB, já trabalhava num escritório, então, durante os 5 anos de faculdade, sempre tive experiência prática em escritório, no fórum também, trabalhei na Vara da Fazenda Pública, lá em São José, Santa Catarina, e então, sempre trabalhando na área. E aí, em 2018, decidi que ia inovar e aí embarquei no intercâmbio. Então, não sei se mais alguma dúvida em relação a esse período de faculdade lá no Brasil, mas foi basicamente isso. Não teve nenhum motivo extraordinário para eu fazer direito, foi as influências mesmo na minha família, e eu acabei gostando mais da área, conforme fui estudando na faculdade, conforme fui trabalhando, na prática principalmente, que eu fui me conectando mais com o direito, mais do que quando eu decidi lá atrás, né, período de vestibular, era muito jovem, mas hoje não me imagino fazendo outra coisa. História bacana. Na verdade, eu acabei de ficar todo arrepiado aqui. Olha só, eu estava conversando com a doutora Thaís agora há pouco, pessoal, e a gente acabou descobrindo que nós dois somos do mesmo estado, né? Os dois de Santa Catarina. Primeira vez que alguém de Santa Catarina aparece aqui no podcast.
Mas, além disso, eu também fui um fruto aí do programa Jovens Embaixadores. Então, quando eu estava lá no ensino médio, eu também fiz a Sério? prova, não passei, não me tornei um jovem embaixador, mas com certeza o processo seletivo e ter conhecido o programa teve uma influência muito grande na minha vida, nos meus objetivos. Então, que bacana. A gente tem essa conexão por conta do programa, que Tem legal, chance mano. de ter sido na mesma época, será? Quantos anos você tem? Fazendo perguntas Assim, particulares. não, imagina, eu tenho 24, então eu fiz, Ah, tá. eu estava no ensino médio lá, eu me formei em 2014, então eu me Uhum. inscrevi em 2012, 13 e 14, né, nos anos do ensino médio. Ah, foi um pouco depois, então eu sou 3 anos mais velha, 27, então foi no período de ensino médio, foi um pouquinho antes. Mas então os dois, nenhum dos dois passou, mas isso serviu de ter pelo menos um gostinho, né? E talvez isso ter de alguma forma incentivado a gente para mais tarde, talvez buscar, né, ir para fora. Com certeza sim. Aham. Eu diria que sempre que eu tento contar um pouco sobre a minha história, né, eu diria que foi meu primeiro ponto de contato com oportunidades internacionais, com poder fazer alguma coisa fora do Brasil, né, especialmente por um background familiar, assim, de pessoas que nunca tiveram oportunidade de sair do país ou de fazer alguma coisa nesse sentido. Então, muito Uhum. interessante mesmo, que legal. Mas falando sobre a Irlanda, você comentou que trabalha com direito de imigração, que é solicitor e tudo mais. Teve é, algo em especial que fez você gostar dessa área? Foi talvez o contato com esse direito que você teve que ter para você mesmo? Uhum. Tem alguma coisa que acabou, assim, uma paixão que acabou levando para essa área? Poderia comentar um pouco com a gente? E até se você Sim. puder comentar um pouquinho sobre o que é ser solicitor e se na Irlanda eu lembro que algum tempo atrás eu tive a oportunidade de entrevistar um advogado da Irlanda, mas a gente falou bem rapidamente assim sobre Foi o solicitors, primeiro episódio, barristers. não? Eu acho que foi o primeiro Foi o episódio, primeiro exatamente. episódio. Tava E é muito olhando legal hoje. ter brasileiro agora para poder falar, olha só, se você é brasileiro também dá certo, também dá para você fazer. Uhum. Vou voltar um pouquinho, então, na história desde o intercâmbio. O Legal. intercâmbio eu comecei em setembro de 2018, fiz um curso de inglês por 5 meses. Eu vim com inglês zero, assim. Então, eu vejo que uma das coisas que desencoraja muita gente, frustra muita gente, é não ter inglês na hora de vir, as dificuldades e os desafios que vai ter na hora de chegar. Mas eu sou um exemplo vivo que, se você chegar com inglês básico, inglês zero, você desenvolve muito rápido morando aqui, porque é uma imersão, né? Então, o contato é todo dia, toda hora. Imagino que tu já tenhas o inglês de antes, né? Já, antes mesmo de ir para os Estados Unidos, você já tinha um contato com o inglês. Certo, certo. Eu tive assim um grande privilégio de ter um familiar que me ajudou a poder estudar inglês desde mais cedo. Então, realmente, tive essa oportunidade um pouco mais cedo. Mas muito legal você comentar isso, porque as pessoas às vezes olham para mim e pensam, né? Ó, eu não estudei inglês quando eu tinha 12 anos, então para Uhum. mim já não dá certo esse programa, é isso que ele está falando. Sim, não, isso não é um impeditivo. Eu fiz o curso de 5 meses, na verdade, normalmente esse curso é de 6 meses, mas como o meu esposo tem cidadania luxemburguesa, eu acabei aplicando para uma permissão com base no nosso casamento, e aí eu tinha direito a trabalhar full time, então eu não precisava mais estudar. Então, a partir dos 5 meses, eu saí do curso, gostaria até de ter feito mais, porque eu acho que valeu super a pena, assim, no dia a dia a gente acaba aprendendo várias skills, o listening, principalmente o speaking, mas eu acho muito importante a gramática, que às vezes você só vai aperfeiçoar dentro de uma sala de aula com um professor. Então, eu aprecio e valorizo muito tempo esse período que eu passei estudando no curso de inglês. E aí, depois de sair do curso, eu tive várias experiências de trabalho, então, trabalhei como babá, trabalhei como assistente em café, sorveteria, e esses trabalhos foram importantíssimos para aperfeiçoar principalmente a minha fala, o pensamento rápido. Então, desenvolver essa minha habilidade de conversar em inglês mesmo. Às vezes não, às vezes na sala de aula a gente tem muitos colegas brasileiros e aí fala muito português. Então, no mercado de trabalho, saindo mesmo, botando a cara a tapa que você vai aprender a se virar. Então, essas experiências foram muito importantes para mim. E depois de alguns meses, lá no começo de 2019, eu decidi que começaria a procurar uma oportunidade na minha área, né, no mercado de trabalho jurídico.
Embora todo mundo falasse que fosse muito difícil, porque o sistema jurídico é diferente, ainda não tinha um inglês muito bom, enfim, eu decidi que eu tentaria, né? O não eu já tenho, então tentaria pelo menos uma primeira oportunidade, um primeiro contato. E aí mudei meu CV, meu currículo, mudei meu LinkedIn, preparei uma cover letter bem bonita, me apresentando, contando um pouquinho do meu background e me colocando à disposição para fazer estágio voluntário num primeiro momento, porque a minha intenção era ter work experience, sabe? Ter esse primeiro contato com o environment, com o ambiente jurídico. E aí vou te dizer que não demorou muito tempo para eu conseguir meu primeiro sim, um estágio voluntário num escritório de direito de imigração. Então, aí respondendo a tua pergunta, por isso que eu entrei no direito de imigração, porque foi o primeiro escritório que me chamou para fazer um trial e para começar um estágio voluntário, a princípio 2 vezes por semana, sem ser remunerado. E aí comecei a ter esse contato com o direito de imigração, entender como é que funcionava o sistema jurídico aqui na Irlanda. É claro que no começo eu fazia muito trabalho administrativo, né? Atender telefone, scanning, copy. Aqui eles têm costume de dictation também, você deve ter visto isso lá nos Estados Unidos, dos advogados ditarem as peças processuais e ter que escrever. Então, fazia todo esse trabalho de assistente mesmo. O nome do cargo era Legal Assistant. E aí eu fiquei nesse primeiro escritório por uns 5 meses. Depois que você consegue a primeira oportunidade, parece que uma chave se vira e outras oportunidades vêm muito rápido, assim. Então, consegui uma vaga num segundo escritório, também de direito de imigração, que é o escritório que eu estou até hoje, há 3 anos já. E aí, nesse escritório, eu tive a oportunidade de progredir, né? Então, uma vez que você começa como legal assistant, legal secretary, legal executive, seja a posição que você tiver, o advogado, a única forma que vai ter de progredir na carreira é se tornando um solicitor, né? Que é o nome que eles dão para o advogado que atua aqui. Eu posso explicar rapidinho a diferença de solicitor e barrister depois. Mas, enfim, a forma que eu via para poder crescer lá dentro seria me tornando solicitor. Tive muito apoio e encorajamento por parte dos sócios do escritório para passar pelo processo de qualificação, que compreende o quê? Se inscrever em Portugal, primeiramente. Então, para tudo que você for fazer aqui na Europa como advogada, a porta de entrada é se inscrever em Portugal. E como o Brasil e Portugal têm um acordo de reciprocidade, a transferência da nossa inscrição é um processo relativamente simples, é uma aplicação administrativa. Então, o primeiro passo que eu tive que fazer foi inscrição em Portugal. E depois de me tornar elegível para prestar os exames aqui na Irlanda, eu fiz a prova que chama QLTT, Qualified Lawyers Transfer Test, que aí comporta todas as áreas do direito aqui do sistema irlandês, então constitucional, criminal, land law, que é propriedade, taxation, probation, solicitors accounts, enfim, todos os papers. E aí percorri esse processo no ano passado, 2021, passei nas provas e aí desde então eu estou atuando como solicitor. E aí, só para explicar aquela diferença entre solicitor e barrister, são uma espécie de divisão de categorias do advogado aqui na Irlanda. Então, o solicitor é aquele que pega instruções do cliente, atende o cliente, acompanha o caso até que o caso chega na corte. Então, quando o caso tem que ser levado à corte, é passado o caso para um barrister, e aí o barrister que vai defender o caso perante aos juízes, enfim, fazer aquela parte de sustentação oral. Coisa que no Brasil o advogado acaba fazendo tudo, né? Então, aqui tem essa divisão. Acho que cobri bastante. Perfeito. Nossa, foi uma explicação muito concisa, muito obrigado. Faz todo sentido. É muito interessante realmente poder ver as diferenças e tudo mais, né? E que bacana saber que tem essa possibilidade, de certa forma, facilitada, então, para os advogados brasileiros, mas ainda assim existe um teste que precisa ser feito. É bom saber disso também. Até por curiosidade, depois que você passa por esse exame, então, você ainda precisa ter algum tipo de advogado supervisor? Ou você já é full solicitor, você pode sempre assinar sozinha as suas peças? Existe alguma coisa nesse sentido?
Então, tem um detalhe antes de você fazer as provas, que é esse processo de se tornar elegível, né? Passa por Portugal e tem que aplicar para uma certidão de elegibilidade, que chama, aqui na Irlanda. Essa certidão vai dizer que você está apto a prestar os exames aqui perante a Law Society, que é o nosso Bar Association aqui. E nesse processo de elegibilidade, um dos documentos que você tem que juntar são 3 referências de advogados qualificados ou na jurisdição que você vem, no caso Portugal, ou na jurisdição irlandesa. Então, é nesse período que você precisa conhecer pessoas, né? Se você nunca trabalhou em Portugal, você pelo menos precisa de 3 solicitors irlandeses que comprovem a sua competência para atuar. Então, é muito comum nós termos colegas em Portugal, né? Eu tive facilmente, assim, pelo menos 2 colegas em Portugal que puderam me dar essa referência. E como eu já atuava no escritório, eu também tive a referência de um dos sócios do escritório. Mas quem chega aqui sem não ter, né, sem ter experiência nenhuma, acaba dificultando um pouco nesse período. Mas uma vez que você é elegível para fazer as provas, faz as provas, só aplica para ser admitido no hall de solicitors, e aí você pode atuar sem mesmo ter supervisão. E falando um pouco sobre, assim, talvez a comunidade jurídica, de modo geral, assim, você poderia comentar um pouco sobre essas diferenças que você notou dos advogados na Irlanda e dos advogados no Brasil, seus pontos de vista pessoais, assim, se talvez tem algo que você pensa em comentar? Eu sei que alguns países, por exemplo, tem essa diferença de direito não ser um curso de bacharelado, né, de ele ser só um curso superior. Então, talvez se você quiser comentar um pouco sobre isso, não sei se aí os advogados são um pouco mais velhos, né, era isso que eu percebia de modo geral nos Estados Unidos, mas depende, eu sei que depende muito, tem tantas diferenças e tudo que a gente fala geralmente é um ponto de vista, assim, pessoal, né, então sem nenhum compromisso em falar algo, né, né, realmente seu ponto de vista aí. Eu acho que acaba sendo um pouquinho uma comunidade um pouco mais velha, mas não tanto. Eu vou justificar por que eles são um pouco mais velhos do que, né? Por exemplo, eu me formei com 21, talvez 20, bem jovem. Por que aqui é mais velho? Porque o procedimento ordinário, o procedimento normal deles se qualificarem é maior do que o nosso. No Brasil, são 5 anos e pronto, você passa na OAB e você é advogado. Aqui, além de fazer a faculdade, o curso de Direito, eles têm que passar por um processo de traineeship, que é o PCC, é prático mesmo, você tem que trabalhar no escritório, é diferente as disciplinas de direito material e direito processual, por exemplo. Então, a primeira etapa é só direito material e a segunda etapa, direito processual, e aí você tem que conseguir um escritório para ser seu sponsor e você fazer o traineeship lá. E aí isso acaba demorando mais tempo. Então, tem as provas do traineeship, do PCC, que é essa parte processual, e tem as provas que é a parte do direito mais material, que são os F1s. Então, pensa que são 2 OABs que a pessoa tem que fazer, tem que conseguir esse traineeship no escritório, então acaba sendo mais tempo, né? Nós temos uma brasileira, que eu sei, que é a Letícia, que ela passou por esse processo todo. Ela já estava aqui na Irlanda desde os 18 anos, não quero falar besteira aqui, mas ela já estava bem jovem, e ela acabou fazendo esse processo todo aqui na Irlanda. E eu sei que para ela foi muito mais demorado do que para mim, por exemplo, que foi 5 anos no Brasil e é isso. Então, eu acho que essa é uma diferenciação da comunidade jurídica. Agora, falando um pouquinho do sistema jurídico, eu também acho que é bem significativa a diferença por a questão de aqui ser common law e no Brasil ser civil law. Então, na prática, a gente já vê o peso que aqui tem os precedentes judiciais, né? As decisões da jurisprudência têm um peso muito maior. Quando eu estudei para a prova, eu tive esse contato e eu pude ver na pele como que eles, as fontes de direito para eles. Então, tive que decorar nomes de case law de 1980 e lá vai pedrada. Então, são casos muito antigos que têm uma força muito grande, e isso, com certeza, é uma diferença super significativa, né, comparado ao Brasil. Outra coisa que eu acho que é legal
pontuar aqui em relação à diferença é a questão de paperwork, que é muito carta ainda, eles trabalham com muito papel, e eu acho que nesse sentido a Irlanda é um pouco arcaica, né? Ao mesmo tempo que a Irlanda é um polo tecnológico, eles têm várias empresas de tecnologia aqui, muita gente qualificada, eles são muito atrasados nesse sentido. Eu acho que o Brasil já está muito mais adiante na questão de informatizar, né, os processos digitais, a gente está muito à frente. Então, acho que isso é uma curiosidade interessante. Bacana, legal demais. É sempre bom saber, né, sobre essas comparações, especialmente de quem teve a oportunidade de viver os dois sistemas jurídicos e mesmo, né, na universidade e tudo mais. Até pensando nisso, né, na universidade, é muito comum, né, claro que não é um pré-requisito, mas é muito comum que os advogados aqui no Brasil, eles acabam buscando uma formação pós-universidade também, né? Então, seja na pós-graduação ou ainda num eventual mestrado, doutorado, você percebe isso com frequência? Na Irlanda também tem essa mesma tendência, assim, de você buscar uma especialização? Existem opções, se você quisesse, ou é bem raro, assim, você não vê tanto? Porque minha experiência pessoal nos Estados Unidos é que geralmente os advogados fazem o Juris Doctor, né, que eles já têm o bacharelado, depois fazem o Juris Doctor, e aí apenas uma parcela bem pequena, né, que geralmente vai trabalhar com direito tributário, que vai fazer um LLM, que é um curso só de 1 ano, mas geralmente quando chega, né, quando se forma em direito, eles já não querem mais universidade, né? Primeiro que já acumulou um débito enorme, né, um valor muito alto que eles têm que pagar de financiamento de todos esses anos de educação, né? E também que eles querem, com certeza, começar a trabalhar e, enfim, ganhar dinheiro, né? Mas fiquei interessado para saber se talvez teriam opções na Irlanda, tem-se esse costume de continuar a educação, ou geralmente continua-se apenas na prática profissional, basicamente? Então, tem mestrado, tem doutorado, tem pós-graduação, tem os diplomas, que são cursos de uma duração menor, mas acredito que nesse sentido acaba sendo similar aos Estados Unidos, porque eles já passaram tanto tempo na universidade e no traineeship, que no final eles já estão cansados e não querem mais se especializar. Então, eu tiro de exemplo as pessoas que estão no meu meio, os meus colegas que são solicitor lá no escritório. Nenhum deles tem mestrado ou doutorado. Então, acho que vai muito nesse sentido. É interessante que eu nunca conversei sobre esse assunto com eles, mas eu concluo que seja esse o aspecto que leva eles a não quererem voltar para a universidade, o fato de já terem passado vários anos. O que eu acho comum é eles fazerem esses diplomas que eu falei, que normalmente é oferecido pela Law Society. Então, eu fiz um diploma de Immigration Law, que é como se fosse uma especialização. Não tem o peso de pós-graduação, não tem o peso de um mestrado e tem um pouco de um doutorado, mas te faz especialista naquele subject específico. Então, eu acho mais comum eles fazerem esse tipo de curso por ser de menor duração. O meu, por exemplo, nós começamos em novembro e terminamos em março. Então, questão de meses. No final, você faz um assignment e você está livre. Então, é um curso menor que já agrega no seu currículo e te torna especialista numa área específica. Mas é interessante que brasileiros vêm para cá para fazer mestrado. Então, esse pessoal que vem para cá fazer intercâmbio, curso de inglês, tem um limite ali de tempo que pode ficar, que é 2 anos. Depois desse período, você tem que fazer um third level graduation. Então, tem que fazer um curso que não seja de língua, né? Que não seja o inglês. Então, é muito comum brasileiros fazerem masters aqui depois que acaba a permissão de estudante, que é o Stamp 2, que a gente fala. Daí eles fazem Master in Business, International Law, tem colegas que fazem. Então, do meu meio, eu vejo mais comum brasileiros continuarem o mestrado do que os próprios irlandeses. Perfeito. Muito interessante mesmo. Chegando já na conclusão desse episódio aqui, eu estava só pensando, né, tem uma outra coisa também que eu percebi lá nos Estados Unidos, né, e provavelmente na Irlanda também existe uma anuidade, assim como tem no Brasil, mas lá nos Estados Unidos também tem uma questão eles chamam de CLE, né, que seria educação continuada, basicamente, e aí todo ano tem que dar um relatório para Bar Association dizendo, olha, esse ano eu fiz as horas mínimas necessárias lá para continuar sendo licenciado.
Existe algum outro pré-requisito ou alguma coisa que você precisa fazer anualmente ou com uma frequência, enfim, menor, depois que você se licencia na Irlanda? Então, são 3 coisas super importantes para quem é admitido no rol de solicitors. Você tem que estar com o Practicing Certificate em dia, que é como se fosse a nossa anuidade, e um certificado que você está regular, que você está com tudo em dia. Normalmente custa uns 2.000 euros por ano, esse Practicing Certificate, e tem que renovar todos os anos. Então, essa é uma das coisas. A segunda coisa é o insurance. A gente tem esse seguro de responsabilidade no Brasil, os advogados têm, mas não é obrigatório. Aqui na Irlanda é obrigatório, você tem que ter o insurance para poder estar atuando, senão é como se você tivesse irregular mesmo. E esse insurance é um valor mais caro, normalmente os escritórios pagam para os seus advogados, mas eu acredito que pesa bastante você decidir abrir a sua própria prática, o seu próprio escritório, ter que arcar com esse seguro. E aí a conversa para um outro podcast, mas só brevemente falando, assim, são poucas empresas que fornecem esse seguro para solicitors, e eles acabam beneficiando os grandes escritórios. Então, para um advogado trabalhar solo, né, trabalhar sozinho, acaba sendo muito expensive, muito caro para arcar esse seguro, acaba sendo coisa de 7.000 euros por ano, só o seguro. Mas o Practicing Certificate, você já vai estar com uma ré aí de mais de 10.000 euros. Então, essa é a segunda coisa. E a terceira coisa, você tem que completar um número mínimo de CPD, que é Continuous Development, Continuous Professional Development, que é, acho que o que você falou dos Estados Unidos, assim, tem que ter um número mínimo de management, então você tem que cumprir um número mínimo de palestras e eventos relacionados à administração do escritório, e aí tem várias disciplinas ali que você tem que completar um número de horas, para você sempre se manter updated em tudo que está acontecendo. Então, essas 3 coisas têm que estar sempre em dia para você poder estar atuando. Perfeito, perfeito. Bom, acho que foi super informativo, né? A gente pôde tocar basicamente em todas as coisas relacionadas a como que um brasileiro basicamente pode se tornar advogado na Irlanda, se quiser, e também um pouquinho sobre a rotina, um pouco sobre basicamente tudo. Gostaria também de convidar todo mundo para conhecer o trabalho que a Thaís faz nas redes sociais. Se você puder compartilhar com a gente o teu arroba do Instagram e também outras páginas que você tenha para que o pessoal possa conhecer um pouco mais do seu trabalho também nas redes, Thaís. Claro. Então, o meu Instagram pessoal é @ThaísHAzevedo, TAISEHAZEVEDO. E meu Instagram eu tento procuro, né, compartilhar conteúdos tanto na parte de carreira jurídica na Irlanda e como que você pode continuar, tanto quanto na parte de direito de imigração mesmo, que é o meu trabalho, é onde eu sou especialista. Então, visto de estudante, visto de trabalho, visto de investimento, visto de cônjuge, tudo eu tento abordar lá, cidadania, enfim. Então, acompanhe meu Instagram pessoal. Também tem um canal no YouTube que chama Thaís Azevedo Advocacia na Irlanda. Lá eu toco nesses pontos específicos do dia a dia de um advogado aqui, como que eu me qualifiquei, as possíveis rotas que você pode seguir. E também fiquem à vontade de, né, procurar meu LinkedIn, lá tem todo o meu perfil profissional, meu background. E, por último, o meu e-book também, Guia para Advogados Brasileiros se Qualificarem na Irlanda. Lá eu conto em detalhes como que foi essa jornada, todos os links relevantes para você que também tem interesse em continuar a carreira aqui na Irlanda. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, corre lá seguir a Thaís e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Muito obrigada, Klaus. Obrigada a todo mundo. Tchau, tchau.